Fala, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Vamos falar um pouquinho agora sobre alguns mecanismos de coesão e coerência. Por quê? Estamos trabalhando todas as estruturas de redação, mas é importante a gente ter em mente também como é que a gente estabelece a relação, como é que a gente liga as palavras. Muitas vezes nós temos duas informações e precisamos casá-las, não é não? Estabelecer relação, retomar, recuperação. Então, nós temos de amarrar as informações dentro do nosso texto, principalmente dentro do parágrafo, para que ele tenha o que? Clareza. Então, é nesse sentido que a gente trabalha muito os aspectos da coesão e da coerência, que é a lógica gramatical. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso daí? Veja, por isso, nossa aula agora é de coesão e coerência. Vamos dar uma caminhadinha aqui, olha só. Então, vamos começar falando sobre esses dois aspectos. Pessoal, o que é a coerência? Vamos lá? Dependência de sentido que as ideias do texto têm de ter entre si. Então vamos entender que, na verdade, é a relação lógica estabelecida entre as estruturas, tá? Então coerência é a relação de lógica que existe. Então imagine o seguinte, eu vou trabalhar com você um conceito de coerência e eu digo para você assim, ó, hoje pela manhã um acidente gravíssimo aconteceu na rodovia dos Catacavacos. Depois de ser ultrapassado por um caminhão em alta velocidade, um carro de passeio foi parar no acostamento depois de capotar várias vezes. O acidente só não foi mais grave porque uma criança de 7 anos que estava presa no banco de trás pelo cinto de segurança conseguiu soltar-se a tempo e tirar o pai das ferragens antes que o automóvel explodisse. Os dois estão muito bem no Hospital Municipal de Mirapaçoca. E aí? Tudo certinho? Será que ele é um texto coerente? Pensa comigo, como é que um texto pode ser coerente ao colocar uma criança, tá? Uma criança de 7 anos que estava presa no banco de trás ali pelo cinto de segurança, não é não? E aí, na sequência, o que eu faço? Eu pego e coloco essa criancinha ali salvando o pai, não é não? Então, veja, difícil entender essa realidade, né? Como é que eu trabalho esse tipo de pensamento? Tá bom? Falou, por quê? Porque dentro da nossa realidade é incoerente isso tudo, né? Mesmo que essa criança tivesse a presença de espírito, depois de um acidente, de passar pelo choque, conseguisse se soltar do banco de trás do cinto de segurança, ainda assim uma criança de 7 anos jamais teria força para tirar o pai do meio das ferragens. Mas e se eu desse uma nova informação? Eu dissesse que o nome dessa criança é Clark Kent. Não mudaria tudo? Mudaria. Por quê? Porque eu mudei o contexto. Então, coerência é uma relação contextual. Dentro de um universo da realidade, o texto se torna incoerente se eu idealizar uma criança salvando o pai do meio das ferragens. Mas dentro de um mundo de fantasia em que os seres podem ter superpoderes, uma criança com os poderes do super-homem poderia muito bem retirar o pai das ferragens e dentro dessa fantasia isso seria coerente. Então a coerência ela é uma lógica que se estabelece dentro do texto, mas sujeita, submissa ao contexto. E o que é a coesão então? Olha só. Coesão já é a concatenação entre as partes do texto, ligação entre elas. Eu gosto de dizer que é, e a gente vai ver daqui a pouquinho, a amarração que existe entre as palavras, né? Como eu amarro uma ideia à outra, tá bom? Então vamos lá. O que é coesão propriamente dita? Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, pegando elementos até do próprio dicionário para a gente poder ter uma boa noção. Então a gente começa assim, ó. Coesão. União íntima das partes de um todo, tá? Harmonia, concordância, união. Bonito, disse pouca coisa. Agora, coesão pode ser considerada a costura textual. Eu adoro essa expressão. Porque quando você vai amarrando as coisas, tá? É a amarração que você constrói na estrutura das frases. Quando nós trabalhamos, ó a tossezinha, sempre aqui, né? Ela é marca, não adianta, não tem como fazer, tá? Falar, professor, você não pode editar a sua tosse. Fala, não, né? A gente só lamenta quando a pessoa ouve isso daí, tá? E de repente aquele som sobe no ouvido dela. Fala, meu Deus, aí não dá. Mas olha só, então o que a gente entende? O que nós temos aí dentro desse contexto? Os elementos de coesão. Primeira coisa, esses elementos estabelecem a amarração. Então nós temos o quê? Duas relações importantes dentro desse contexto. Tá? Nós temos os chamados elementos anafóricos e catafóricos. Vamos entender direitinho o que é isso sem sofrer?
Pessoal, elemento anafórico sempre são aqueles que retomam. Deixa eu sair daqui. Olha só, já estou atrapalhando de novo. Olha aqui, ó. Então, o que são os elementos anafóricos? É aqueles que retomam. Tá bom? Alguma ideia? Isso significa o quê? Que quando eu uso o esse, o essa, o isso, o aquilo, o ele, seja lá o que for, eu estou resgatando ideias que já foram apresentadas anteriormente. Entendeu? Olha só. Isso é a estrutura anafórica. Olha só um exemplo aqui embaixo. Ó, Dolores era uma beleza única. Ela quem? Dolores. Tá? Sabia do seu poder, o poder de quem? Seu de quem? Dela, não é? Da Dolores. De seduzir e ou usava. O que ela usava? Hein? O poder. Não é isso? Então vejam como os termos vão resgatando os elementos anteriores. Esse é o processo anafórico de coesão entre os elementos gramaticais. Tá certo? Então veja só. Depois disso, como os anafóricos resgatam, o que os catafóricos fazem? Vejam só. Eles, na verdade, mostram aqueles que irão aparecer. Tá bom? Olha só, aqueles que irão aparecer. Então ele vai apresentar coisas. Tá bom? Ele vai apresentar. Então, por exemplo, olha só o recurso empregado aqui pelo autor nesse texto de propaganda em que ele quer falar sobre o shampoo. Minha gente, quando eu apresento shampoo para uma mulher, né, na verdade é como apresentar o RG para ela, não é não? As mulheres sabem tudo de shampoo. É um produto que nasceu para a gente usa. Pessoal, a gente lava o cabelo, não é não? Lava o cabelo, deixa ele cheirosinho, para ele não ficar meio ressecado, cabelo branco, né, grisalho, é só para não ficar... Na mulher, não. Elas já enfeitam os cabelos, ficam preocupadas se o shampoo tem frizz para as pontas, né? Se ele vai tirar aquela molinha para a ponta quebrada, com álcool, sem álcool, se tem sal ou não, para alisar o cabelo, para cabelo cacheado, sabe de tudo. Então você fala para a senhora, surgiu um novo shampoo? Isso daí não faz o menor efeito para a mulherada. Agora, vejam o que ele fez. Ele não disse, ele simplesmente falou assim, ó, este novo produto a deixará maravilhosa. Nossa, é tudo o que precisaria saber. O quê? Um produto que vai me deixar maravilhosa. Eu já seduzi pela vaidade. Eu vou ficar maravilhosa, mais maravilhosa ainda. Se eu vendesse nessa hora um pote com cocô de galinha, ela compraria. Porque ela já se vê maravilhosa, aí um produto milagroso. Então, nessa hora, o que o cara do marketing fez? Ele falou sobre o elemento e depois ele apresenta o shampoo Ela. Tá bom? Este novo produto, que produto é esse? O shampoo Ela, tá? Use-o e você não vai se arrepender. Então, nessa hora, o pronome demonstrativo ele foi catafórico, ele apresentou alguma coisa que ainda não havia sido mencionada. Tá bom? Então, veja só. Nesse contexto, o que a gente diz? A repetição de palavras compromete a qualidade do texto, não é isso? A falta de vocabulário do redator. Então, assim, sempre é aconselhável que você trabalhe o quê? Esses elementos de coesão. Então, aqui vem, por exemplo, olha só, a chamada coesão lexical. Nós vimos aqui os dois elementos, anafórico e catafórico. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o sentido. Como assim? Veja o que eu falei para vocês aqui embaixo. Às vezes, ao invés de eu ficar buscando isso tudo e repetir uma palavra, eu uso um sinônimo, não é não? Eu falo assim, olha, a minha esposa é alguém a quem eu tenho muita dedicação. Minha amada é a mulher que eu escolhi, né? Ela é a minha mulher. Minha mulher é aquela a quem eu dedico toda a minha atenção, todo o meu carinho, dou a minha proteção. Ela é o anjo da guarda que veio me abençoar. Uma coisa bonita, não é não? Declaração de amor aqui à professora Luciane. Agora veja só, perceba que para não ficar falando Luciane, ou então minha mulher, eu disse a mulher, a esposa, ela, né, o meu coração, eu uso termos que a resgatam, como, por exemplo, sinônimos, tá bom? Olha só um exemplo aqui, e eu sumindo, obviamente, que é para você poder ver melhor. Olha só. Primeiro busquei o amor,
que traz o êxtase, já vimos esse texto, êxtase tão grande que sacrificaria o resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. De que alegria ele está falando, minha gente? Do amor, tá? Essa alegria é o amor. Então ele pegou o quê? Dentro do contexto, um elemento de coesão que resgata por sentido, pelo significado. Nesse contexto, a alegria se equivale ao amor. Entendido? Olha que coisa bonita, que coisa bacana. Vamos lá, vamos para frente. Coesão por elipse. O que é isso daqui? Tá? O que é coesão por elipse? Vamos ver? Olha só. É a omissão de um termo facilmente identificável. Aí eu posso fazer o seguinte, eu oculto uma ideia, tá? Mas ela continua presente. Percebeu? Ao invés de repetir, o que eu faço? Eu subentendo essa palavra. Eu continuo falando sobre aquela ideia anterior, mas sem representá-la. Veja só. Podemos ocultar o sujeito, é o exemplo que a gente vai dar aqui, ó, da frase, e fazer o leitor procurar no contexto quem é o agente, quem está praticando a ação. Então vejam só, o marechal marchava rumo ao leste. O marechal não tinha medo, sabia que ao seu lado a sorte também galopava. Quem? Ele. Tá? Eu posso chamar do quê? De o marechal. Eu poderia colocar um ele, mas o que eu fiz? Eu não coloquei nada aqui dentro. Tá? Simplesmente o que? Sabia, o verbo teve essa função. Então, dentro desse contexto, veio o que? A elipse ou zeugma, tá bom? O zeugma, tanto um quanto o outro, você está estabelecendo o que dentro desse contexto? São nomes de figuras ali, que a gente não precisa aprofundar nesse momento. Mas ou quando o termo é subentendido pela conjugação do verbo, por exemplo, ou então quando ele é substituído por uma vírgula, se eu já citei anteriormente, né? Eu posso simplesmente dizer assim, ó, comprei um carro, o verbo determina que sou eu, tá? Ou então, eu simplesmente disse, ó, eu comprei um carro e ela, vírgula, uma casa, a vírgula entrou para substituir o quê? O verbo comprar, tá? Depois, olha só, conectivos que estabelecem esse tipo de relação, tá bom? Preposições e suas locuções, conjunções e também suas locuções, pronomes relativos, demonstrativos, possessivos pessoais. Tá? Então vamos vendo, olha só. Os programas de TV em que nos podemos ver muitas mulheres nuas são imorais. Meu Deus do céu. Tá? Desde seu início, a televisão foi usada para facilitar o domínio da sociedade. Tá? Como exemplo, podemos citar a chegada do homem à Lua, onde os Estados Unidos conseguiram, com sua propaganda capitalista frente à Guerra Fria, a simpatia de grande parte da população do planeta. Então veja como eu vou estabelecendo relações, né? Vejam só, os programas de TV, eu liguei, tá bom? Um termo a outro, tá? Em que nós podemos ver muita coisa. Eu vejo muitas mulheres em algum lugar, tá bom? Então perceba que o verbo ver determina a preposição que vai dar continuidade à estrutura e assim por diante. Desde o início, eu estabelecendo relação de tempo para a finalidade e assim por diante, tá bom? Elas vão tendo seu sentido e vão construindo o texto subsequentemente. Nominalização. O que é nominalização? Nominalização é quando você emprega um substantivo que remete a um verbo enunciado anteriormente. Então vejam, agora eu faço assim, ó. Eles foram testemunhar sobre o caso. O juiz disse, porém, que tal testemunho, o que ele fez? Resgatou o verbo testemunhar. Tá? Então veja que interessante essa construção. É muito comum eu utilizar o resgate através da mudança da classe gramatical. Pode ocorrer também o contrário, não é não? Eu vou pegar o quê? Um verbo,
e retomou o substantivo. Olha só. Ele não suportou a desfeita diante de seu próprio filho. Desfeitar um homem, olha só o que ele pegou. Resgatou a desfeita com desfeitar. Desfeitar um homem de bem não era coisa para se deixar passar em branco. Legal, não é não? Falou, são recursos, é interessante a gente aprender e utilizá-los. Olha só o que é o epíteto. Não é não? É aquela palavrinha que muitas vezes nós utilizamos já para conhecer alguma coisa, tá? Para representá-lo. Então, por exemplo, principalmente uma pessoa é uma coisa, né? Então vamos dizer que é uma palavra ou frase que qualifica uma pessoa uma coisa. Então olha só, Glauber Rocha fez filmes memoráveis. O cineasta mais famoso do cinema brasileiro, realmente. Glauber Rocha, tá? Terra em Transe, filme maravilhoso, feito por ele, que o consagra na década de 80. Então vejam só, 70, 80. Tá? Então você tem ali o quê? A partir do reconhecimento dele, a sua caracterização. Um termo síntese. O que é um termo síntese? Eu falo sobre várias coisas, vejam só. O país é cheio de entraves burocráticos. Tá? É preciso preencher um sem número de papéis. Tá? Ó, preencher sem número de papéis, depois pagar uma infinidade de taxas. Todas essas limitações, quais são as limitações? Preencher sem número de papéis, pagar taxas, são as limitações citadas dentro do texto. Então, limitação é tudo aquilo que ele está chamando aí dentro do texto de entraves burocráticos. Tá bom? Olha só. Numerais, sempre muito interessante, principalmente quando nós fazemos assim, olha só, a representação daquilo que foi dito. Ó. Não se pode dizer que toda a turma esteja mal preparada. De quem eu estou falando? De 1/3 da turma, tá bom? Então eu resgatei uma parte da turma através do terço, tá? Olha só, recebemos 2 telegramas. O primeiro telegrama, o segundo telegrama. Eu estou falando sobre ele, só que eu chamo de primeiro e de segundo, já que eu disse que são 2, não é isso? Depois, repetição do nome próprio ou parte dele. Isso daqui é bem interessante, né? Quando eu digo assim, ó, Lígia Fagundes Telles é uma das principais escritoras brasileiras da atualidade. Tá, Lígia, olha a intimidade, que bacana, não é não? É autora de Antes do Baile Verde, um dos melhores livros de contos de nossa literatura. Fantástico, né? Falou assim, eu já falei Lígia Fagundes Telles, eu digo apenas Lígia. Pronto, acabou. Já estabeleço a minha recuperação. Tá? Ah, tá aqui, ó. Né? A repetição parte dele. Estava vendo 9 lá, não viu 10. Vamos lá. Metonímia, pessoal, isso daqui é um processo semântico, tá? Que a gente precisa entender que é a substituição de uma palavra por outra através da relação que elas estabelecem, tá bom? É a relação que existe entre uma relação semântica, não por semelhança. Por exemplo, ó, Santos Dumont chamou a atenção de toda Paris. O Sena, o quê? O rio Sena curvou-se diante de sua invenção. Então o que ele fez? Ele falou do Sena, que é uma parte de Paris, tá bom? Que na verdade é o rio que corta Paris. Ele fez a viagem por ali e ele quis representar pelo Sena o que? Todas as pessoas que estavam ali vendo esse voo do 14 bis, o primeiro voo de Santos Dumont. Então, ao dizer o Sena curvou-se, não foi o Sena, né? Ele, na verdade, falou o quê? As pessoas que estavam ali. Então, é como ele falou uma parte de Paris, tá bom? Ele usou uma parte para dizer que os habitantes de lá fizeram isso. Depois, eu posso ter uma associação de ideias, tá? Olha só, é uma palavra que retoma outra porque mantém com ela o quê? Um contexto, um vínculo de significado. Tá bom? Olha só. São Paulo é sempre vítima de enchentes no verão. Os alagamentos, o que são os alagamentos? O resultado das enchentes, tá? Prejudicam o trânsito, provocando engarrafamento de até 200 quilômetros, né? Não, realidade do nosso estado, aqui do estado de São Paulo. Tá certo? O que mais?
Coerência agora. Vamos lá, falamos de coesão, vamos falar sobre coerência? Vamos entender o que é o contexto de coerência? Então, volto a dizer a vocês, olha só, coerência, qualidade, estado, atitude coerente, ligação ou harmonia entre situações, acontecimentos, ideias, relação harmônica, conexão, nexo e lógica. Essa é a palavra principal. É a lógica dentro desse elemento. Então você vê aqui, ó, coerência textual é uma relação harmônica que se estabelece entre as partes de um texto em um contexto específico. Lembrem-se o que eu falei para vocês da historinha da criança, tá? E lembre-se, é esse contexto que é responsável pela percepção da unidade do texto, ou seja, do sentido que ele estabelece. Sendo assim, os principais aspectos envolvidos nessa questão são, vamos lá, coerência semântica. Primeiro, o que é coerência semântica? Veja só, é a relação de significado entre os elementos da frase, tá? Ou local, ou entre os elementos de um texto como um todo. Vejam só, vejam aqui o que nós podemos falar. Felicidade é basear-se na simplicidade do caráter ao resolver problemas complexos, tá? Então, o que é a coerência semântica? Eu sou feliz quando eu resolvo problemas, tá bom? Não caberia aqui pensar em executar problemas, tá certo? Então, vejam, eu estou resolvendo problemas para ser feliz, tá? E não executar, porque se eu executo problemas, os problemas acontecem, tá? Então ele está falando sobre o quê? O conceito de felicidade, tá bom? Olha só, é nesse caso que entra o estudo da coesão por meio do vocabulário, não é não? Veja, eu estou falando de felicidade, tá? Resolver os problemas. Como é que eu vou ser feliz? Se eu sou capaz de resolver os problemas, se eu tenho um caráter que represente isso tudo. Então é aí que fica importante. O que mais? Depois, coerência sintática. Então, enquanto lá estava havendo sentido, aqui eu tenho a estrutura sintática que estabelece a relação semântica. Veja só, quando eu digo o seguinte, refere-se a meios sintáticos que o autor utiliza para expressar aquela lógica, a coerência semântica. Então vejam só, a felicidade, para cuja obtenção não existem técnicas científicas, o que ele está dizendo? Que não existem técnicas científicas para a obtenção da felicidade. E ela faz-se em pequenos fragmentos. Olha só, a escolha do pronome, aqui o cuja, tá? É sempre perfeita. Por quê? Porque ele trabalha a relação de posse. Então eu não trabalhei, ó, a obtenção da felicidade, tá? Então eu estou trabalhando nessa relação, eu concordo com a obtenção e digo que ela, a obtenção da felicidade, a ideia de posse, tá? E essa ideia fica melhor, né, do que a ideia do uso de um possessivo, tá bom? Vejam, e a gente diz então, olha, é nesse caso que entra o estudo da coesão com o emprego dos conectivos. Então é aí que entra o próximo trabalho que a gente faz, que é o trabalho de você agora fazer a associação da coesão com a coerência. Porque é muito comum que as questões tratem justamente disso. Como é que eu estabeleço a continuidade? Como é que eu estabeleço o desenvolvimento lógico de uma ideia se eu não emprego elementos apropriados? É quando eu uso indevidamente uma conjunção, quando eu uso indevidamente uma preposição. Por exemplo, quando você estabelece uma daquelas que são muito cobradas, que muita gente erra, é o emprego da preposição para e da preposição a, que quando estabelece relação, por exemplo, com o verbo ir, você estabelece uma relação definitiva com uma e com a outra não. Se eu digo para você assim, olha, eu vou para a Europa, nesse momento o emprego da preposição para determina que eu estou indo e vou viver lá. Estou deixando o nosso continente, estou indo viver lá na Europa. Agora, se ao invés de usar a preposição para, eu uso a preposição a, eu estou dizendo que eu vou a passeio, então eu vou à Europa. Vejam como esse tipo de erro é muito comum na nossa fala, tá? Muita gente pergunta para você assim, onde que você está indo? Fala, estou indo lá para casa da minha mãe. O que você está fazendo? Você está indo definitivamente? Você está deixando a sua casa e está indo viver lá, se você já mora em outra casa? É isso que você está propondo? Não. Então você vai à casa da sua mãe. Você vai a algum lugar. Então não é assim que se desenvolve esse tipo de conceito quando você usa um termo errado.
tá? Então, quando a gente fala dessa relação de coesão e de coerência, é quando eu procuro utilizar termos, tá, de maneira apropriada, tá? Termos de maneira apropriada. Existem conjunções que podem estabelecer estruturas mal construídas e que podem gerar problemas e conflitos, tá? Por exemplo, uma conjunção adverbial mal empregada. Apesar de eu ter valores semelhantes, eu posso trazer sentidos diferentes. Um exemplo bem básico que a gente ainda vai ver e vai trabalhar nisso daí, por exemplo, são conjunções que dão ideia de contrariedade, como uma conjunção coordenada adversativa e uma conjunção subordinada adverbial concessiva. Então, quando eu digo assim para você, olha, ela é uma boa empregada, tá? Embora não realize tudo aquilo que eu peço a ela, tá? Ela é uma boa empregada, mas não realiza tudo aquilo que eu peço a ela. Quando eu tenho o mas, é uma ideia de contrariedade marcada. É assim, mas não faz o que eu quero. Pronto. Quando eu digo embora, estou fazendo uma concessão, eu estou dando a ela o quê? Fazendo uma ressalva. Ela é uma ótima empregada, embora nem sempre faça. Veja como eu abrandei a ideia de contrariedade quando eu uso a concessão. E muitas vezes é difícil estabelecer esse tipo de estrutura sonora. Você tem de conhecer o sentido de uma conjunção e de outra para poder estabelecer essa postura de abrandamento da concessiva e de definição de fator mais determinante de uma adversativa. Tá? Você fala, poxa, mas são palavras? São palavras que eu nomeio essas duas ideias, mas que independente de você nomear, você usa, tá? Você usa. Mesmo tendo feito tudo isso, não gostei dos resultados, tá? Fala assim, não gostei do resultado, mesmo tendo feito tudo isso. Não gostei do resultado, tá? Mas tudo isso acabou sendo feito. Tá? Então vejam, eu construo duas ideias e elas vão estabelecer ora sentidos mais próximos, ora sentidos mais distantes. É assim que a gente estabelece o conceito de coesão associado à coerência e que a gente vai ver com mais profundidade na sequência do nosso curso. Até mais!